Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse papo que eu vou ter com um cara que é fera no assunto. É o Marcel Scalco. Nós vamos fazer uma discussão sobre o livro dele, que é As 9 Leis Inegociáveis da Vida. Marcel Scalco. E ele vai falar sobre o impacto no desenvolvimento pessoal. Ele é palestrante, CEO do Grupo Scalco, com mais de 24 anos de experiência como treinador e mentor, 110 mil pessoas, ele ajudou mais de 110 mil pessoas e ele vai ajudar você e a gente vai agora falar com ele de maneira virtual pelo Zoom. Marcel, boa tarde, me ouve direitinho? Te ouço absolutamente bem, Cadu. Boa tarde a ti e a todos os espectadores da Rede Mais. Ô Marcel, fala pra gente um pouquinho sobre como é que você começou na área dos treinamentos comportamentais e o que te motivou a entrar nessa área. Eu te explico sim, Cadu. O início da minha carreira foi como consultor de empresas. E rapidamente eu pude perceber que era fácil entregar o know-how, o como fazer, o meio, a forma, o método de melhorar o desempenho das pessoas e das organizações. Aonde estava a dificuldade? No comportamento humano. Então eu tive que fazer uma profunda busca conceitual científica para entender como o ser humano funcionava. Qual não foi a minha surpresa que eu precisava primeiro entender como eu funcionava. Então aí eu tive que fazer o que eu chamo de longa, árdua, mas muito gratificante jornada do autoconhecimento. E no decorrer dessa jornada de autoconhecimento, eu fui vendo que a minha vida estava pesada e eu realizava menos do que eu podia, porque eu contrariava o que mais tarde eu vinha chamar de 9 leis inegociáveis da vida. A gente vai falar sobre mais, que é o tema, inclusive, do seu livro, né? Que estou até curioso em conhecê-lo mais profundamente. Mas antes disso, eu quero entender sobre essa questão da sua biografia. Você falou que ajudou mais de 110 mil pessoas, já deve ter passado muito mais disso, né? Pode dar um exemplo de como a sua metodologia ela ajuda essas pessoas a seguirem um caminho mais próspero? Posso sim. Já passou sim de 110 mil pessoas, já é mais de 130 mil, porque nós temos treinamentos para grandes públicos, né? Até 1.000 pessoas numa sala, então não é tão difícil assim nesse momento da minha carreira impor velocidade aí na quantidade de pessoas que nós ajudamos. A essência da nossa metodologia é ajudar os alunos, os mentorados, os nossos clientes a compreenderem que a vida é regida por leis. Então, num evento de treinamento, por exemplo, o treinamento, a imersão presencial de 3 dias, 9 leis inegociáveis da vida, a gente mostra para os alunos que se a vida deles está pesada, se a vida deles não está tão próspera, se eles não estão realizando o tanto que gostariam de realizar, é porque inconscientemente eles estão a contrariar uma ou mais das 9 leis negociáveis da vida. À medida que se toma consciência disso, o segundo passo é como que eu me alinho às 9 leis inegociáveis da vida. E aí eu faço uso, lanço mão das centenas de ferramentas que eu aprendi ao longo do tempo, estudando com os melhores treinadores do mundo. Eu sou aluno de Tony Robbins, de Bert Hellinger, de Stanislav Grof, e uso essas ferramentas, então, para alinhar o comportamento, a postura diante da vida dos alunos com as 9 leis negociáveis da vida. Me permite resumir. Quando eu estou contrariando as leis da vida, é como se eu nadasse contra a correnteza da vida, o rio da vida, o fluxo da vida. Quando eu me alinho, quando eu respeito, quando eu entendo, eu tiro proveito das leis da vida e então eu nado a favor da correnteza, tornando tudo mais leve, mais rápido e com resultados absolutamente muito melhores. Isso é legal demais, Marcelo. E você falando das 9 leis inegociáveis aí da vida, eu queria que você aprofundasse um pouco mais e como é que você chegou até elas, né? Porque ela como eu disse no começo da entrevista, né? O tema do seu livro, né? Tu sabes que eu, ao estudar com os melhores professores do mundo nessa área comportamental, vamos assim chamar, eu fui vendo que muitos deles perceberam leis universais, leis da natureza. E eu fiquei absolutamente encantado
pela percepção de que a vida é regida por leis. Os meus professores, ou os físicos, ou os biólogos, eles não inventaram as leis da natureza, eles perceberam as leis da natureza. Mendel não inventou as leis de Mendel. Isaac Newton não inventou a lei da gravidade, ele percebeu. Em dado momento, então, eu ia organizar um treinamento, Cadu, compilando as leis do comportamento humano que eu havia aprendido com outros professores. Até que o meu mentor de marketing, Conrado Adolfo, disse, não, Marcelo, tem que ser a tua lei. E as tuas leis, ele disse. Eu disse, mas de onde que eu vou tirar essas leis, né? Eu achei que eu não tinha capacidade para isso, a bem da verdade, Cadu. Mas aí, um dia em casa, visitando as minhas anotações, eu vi que lá eu tinha anotado um processo de desenvolvimento humano, que dizia assim, para se desenvolver enquanto ser humano, eu tenho que fazer movimento, eu tenho que ficar presente, eu tenho que acessar a verdade, me conectar com as minhas raízes, suportar a dor da vida, concluir os ciclos, semear, concordar com a vida como ela é e servir a vida. Quando eu vi, eu estou resumindo, é claro, eu havia, sem perceber, descrito as 9 leis inegociáveis da vida. E por que inegociáveis? Porque eu não posso negociar com a exigência que a vida nos impõe de fazer movimento. Eu tenho que fazer movimento. Ou eu me movo de casa para academia ou de casa para o hospital. Ou eu estou presente por bem ou vou estar presente por mal na vida dos meus filhos. E por aí vai. As leis são inegociáveis, são imperiosas, são inexoráveis. Eu não posso escolher entre cumprir ou não as leis da vida. Eu vou cumprir. E quanto antes eu descubro quais são e quanto antes eu as cumpro, mais rápido a minha vida flui. Você falou da lei do movimento, né? É uma que a gente não pode, de maneira alguma, ficar parado em nenhum momento da nossa vida, né? A inércia, ela é uma coisa que a gente tem que esquecer, né? A gente tá sempre fluindo, né? É o flow que se fala hoje em dia, né? Nessas mentorias, eu ouço bastante esse termo flow, de fluir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que você acha que é a mais desafiadora dessas leis para as pessoas. Eu sei que vai depender de pessoa em pessoa, mas no escopo geral, qual que você acha que é a mais difícil da gente incorporar na nossa vida? Eu tenho essa resposta na ponta da língua, porque quando na imersão presencial de 3 dias, leis da vida, eu termino de percorrer as 9 leis, eu pergunto para as pessoas, qual é a mais difícil para ti? Quem é a número 1? Levanta. Número 2, levanta. 3. Disparado LV6, vida é concordância. Olha a minha descrição sucinta para essa lei. Diga um sim absoluto para tudo que foi, como foi e quando foi. Ou seja, eu concordar, eu assentir com tudo que aconteceu na minha vida, na vida dos meus pais, na vida de quem eu amo, na história do Brasil, na história da minha empresa, é disparadamente, Cadu, a mais desafiadora. Até porque é uma lei de nível espiritual. Esta concordância, esse assentir é no coração, é na alma. Não significa que eu não vou fazer nada para melhorar as coisas, não significa que eu vou ser um acomodado, um frouxo, um covarde. Não, não significa isso. Significa que no meu mundo interno eu não fico brigando com o que já foi. Até porque aquilo que já foi, já aconteceu, não nos resta mais nada para fazer. O que nos resta? Presentificar e fazer o que é possível agora. Quando eu fico maldizendo o que aconteceu, reclamando, me queixando, achando culpados, eu ou o trem, eu perco tempo, eu perco energia. Então, sem dúvida nenhuma, dizer um sim para o que aconteceu, ficar em paz com o que aconteceu, para então gastar energia, tempo, dinheiro, esforço, dedicação no aqui e agora, é a única alternativa que nos resta. LV6, vida é concordância, é a mais desafiadora, com certeza, Cadu. Marcelo, você está falando aqui, eu estou pensando, o tanto que a gente guarda, às vezes, rancor, o quanto que a gente fala como a minha vida poderia ter sido melhor se lá atrás eu tivesse feito isso ou aquilo, e a gente acaba ficando muito preso ao que foi e esquece do que pode vir a ser, né? Isso, é disso
que eu estava falando, tu captaste com muita precisão. E aí, se tu me permites, eu quero entregar para a tua audiência a frase que eu denominei como frase libertadora. Porque quem está tomado pelo seu passado, engolido pelo que aconteceu, está preso no seu passado. Então, diante de tudo que nos acontece, ou de tudo que nos está acontecendo, eu organizei uma frase, que eu chamei de frase libertadora, que deve ser usada minuto a minuto na nossa vida. A cada instante, a cada hora, diante de como os fatos vão se desenrolando, eu posso dizer simplesmente o seguinte, Cadu: o que eu posso fazer agora? Olha o poder dessa frase. Não é o que meu pai tinha que ter feito. É diante do que meu pai fez, o que eu fico responsável na minha vida, posso, porque é só para olhar o que a gente pode fazer, para não perder tempo com o que a gente não pode, fazer, invoca vida e movimento, e agora? Porque o que eu posso fazer semana que vem não me adianta nada. O que eu podia ter feito semana passada também não me adianta nada. Mas o que eu posso fazer agora me dá o meu destino nas minhas mãos, me empodera, me dá força, me dá a capacidade de avançar constantemente na nossa vida em paz. Anotem, queridos e queridas que nos assistem, o que eu posso fazer agora? Independente do que esteja acontecendo, enuncie essa frase. Tu és um sistema bio, psico, emocio e espiritual de extrema sabedoria. Ao tu dar este input no teu sistema, bio, psico, emocio e espiritual, o teu sistema naturalmente cria as soluções. Do contrário, se tu deixa a tua mente ficar queixosa, reclamando, acusando, xingando, brigando com o passado, tu fica preso no passado. O que eu posso fazer agora é uma frase absolutamente libertadora e empoderadora. Aí, pessoal, vocês estão pegando essas dicas aí que o Marcel tá trazendo pra gente. Essas dicas são valiosíssimas aí pra sua vida, hein? A gente só traz fera aqui no programa Fala Minas, não é à toa. O Marcel, mais uma perguntinha que eu queria fazer é o seguinte: qual que é o efeito prático que você percebe quando as pessoas seguem aí essas 9 lições da vida? Ok. Agora sim, os efeitos vão variar de pessoa para pessoa. Eu posso compartilhar contigo aqueles relatos mais frequentes que nós temos. Vou te ilustrar um. A melhoria substancial na saúde das pessoas. Por quê? Porque à medida que tu está nadando contra a correnteza, a vida fica mais pesada, tu te cansa mais. E como é que isso se manifesta no dia a dia? Pessoas que não conseguem dormir, de tão preocupadas que são. Dormem mal, acordam cansados, chegam no final do dia do trabalho extenuados. Então, quem se alinha às 9 leis negociáveis da vida tem mais vitalidade, tem mais energia, tem mais entusiasmo, tem mais força para realizar, reverberando em situações mais específicas ainda. Menos sintomas, menos dores de cabeça, menos dores nas costas, menos dores no estômago, diminuição do peso corpóreo, ou seja, emagrecimento. Então, há uma melhora na saúde física. Outro relato comum dos nossos alunos: mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade, mais contentamento com a vida. Se eu entro em concordância, eu não fico brigando com a vida, eu fico manejando com a vida, eu fico fazendo o que está ao meu alcance. Mais um ainda, melhora nos relacionamentos, porque como vida é concordância, é importante, e tu passa a concordar então com teu pai e a tua mãe como eles são, com teu esposo como ele é, com os teus filhos como eles são, há uma melhora substancial nos relacionamentos, que não tem mais briga. Aquilo que meu pai é o melhor que ele consegue ser, aquilo que ele me deu é o melhor que ele conseguia me dar. Então há mais harmonia nos relacionamentos. E, por último, um relato mais comum é melhora na carreira, nos negócios, no fazer dinheiro. Porque se eu estou livre, leve, solto, nadando a favor da correnteza, eu realizo muito mais. Então, se eu realizo muito mais, eu semeio muito mais. LV8 é vida semeadora. E se eu semeio mais, eu colho mais.
Nós temos relatos de pessoas que quadruplicaram o seu prolabore, duplicaram o seu salário, quintuplicaram o tamanho da sua empresa a partir do alinhamento com as 9 leis negociáveis da vida. Que legal, meu amigo. Quero agradecer demais aí, né, de você ter, né, compartilhado esses ensinamentos e desejar a você uma excelente semana e pedir para você deixar as tuas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar, para às vezes tentar um contato aí, para tentar agendar alguma palestra. Deus abençoe vocês aí. Tá bom, Cadu, te agradeço muito, foi uma alegria, eu estou sempre à disposição de vocês, basta compatibilizar a agenda. É uma missão de vida compartilhar essa percepção, porque eu não podia ficar com estas leis comigo, já que Deus me abençoou de percebê-las, então eu compartilho com o planeta. E quem quiser conhecer mais as 9 leis inegociáveis da vida, pode me seguir no Instagram, com @Marcelo, não é Marcelo Scalco, com SCALCKO. Marcel Scalco, acha no Instagram e ali tem todos os caminhos para acompanhar o nosso trabalho. Obrigado, Cadu, obrigado à tua equipe e à tua audiência. Forte e carinhoso abraço. Valeu, meu amigo. Grande abraço. É isso aí, gente. Só trazendo gente de ponta aqui no Fala Minas para o seu desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é para você melhorar a sua condição, a sua qualidade de vida. Vamos mexer, meu povo.